Opa, 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 olha nós aqui novamente, no segundo episódio do Expertise Cast, aqui em Alphaville, São Paulo. Na sua quinta temporada, gente, quinta temporada. Você assistiu a primeira temporada? Se não assistiu, folheia aí pra baixo, tá ali embaixo, já assiste a primeira temporada, gente. O primeiro episódio da quinta temporada foi excelente, foi incrível. Eu e o Dr. Rashid aqui trouxemos vários insights, várias situações que façam você crescer na tua gestão, para que você tenha um olhar, não só um olhar de gestão, mas um olhar mais humano com as outras pessoas dentro do condomínio. Então, assiste aqui embaixo. Mas não só assiste também não, manda para todos os grupos do WhatsApp, manda para todo mundo, manda para aquele síndico, ou o teu morador, que fica ali, muitas vezes não tem conhecimento e precisa crescer de forma mais humana na sua gestão e levando mais resultado dentro do condomínio. Então tá muito bom. Mas o de hoje, a gente vai turbinar mais ainda, mais antes que eu comece. Ó, tá vendo aí embaixo? Tá vendo o dedinho? Isso aqui é o curtir. Curte aqui para que o algoritmo jogue justamente esse vídeo para mais gente. Quando você curte, o algoritmo ele entende que precisa ser movido para mais gente. Quando você não curte, ele fica parado. Então ajuda a gente. Vamos prosperar todo mundo junto? Então curte aí. E tem uma setinha para baixo aí. Tem essa setinha? Compartilha. Pega o link aí, bota em todo o do WhatsApp. Se quiser botar também, bota nos teus stories. Acho importante botar nos teus stories lá do Instagram. Turbina a galera, marca eu e o Dr. Rashid, que a gente vai estar aqui evoluindo cada vez mais, e joga comentário, gente, joga comentário. Eu e o Dr. Rashid, a gente promete, isso é fato, vamos responder cada comentário. Então joga aqui suas dúvidas, suas queixas, né? Inclusive, como ele falou no último episódio, sugestões. Como é que você quer que sejam os próximos episódios? Os próximos temas. Traz tema também, Gidel. Fale sobre isso no próximo episódio. Traz aí que a gente aqui vai evoluindo junto com vocês. E nessa pancada, o meu querido e amigo e irmão, Dr. Rashid. Tudo bom, Girdel? Tudo jóia. Tudo bom, audiência? Espero que vocês estejam curtindo. Espero que tenham assistido o primeiro episódio. Foi feito com muito carinho aí, de coração, com muito amor. E sempre é bem-vindo os temas, as sugestões. E a gente não tem receio, não tem medo do debate, não. Se o tema for doloroso, for complicado, a gente está aqui para destrinchar ele e facilitar a tua vida no condomínio. Esse é o nosso campo, gente, para vocês terem reflexão, e a gente acaba fazendo um papo bem legal. Você viu a primeira parte da quinta temporada, a gente falou numa linguagem tranquila. Tudo isso, gente, para a gente falar dentro de uma linha mais que desenvolva você no desenvolvimento. No desenvolvimento de gestão, no desenvolvimento como pessoa, no desenvolvimento de operações, na administrativa, no direito, e na importância de você enxergar você realmente muito melhor conectado com os moradores, para que você evolua dentro do condomínio. E a gente não vai falar só de condomínio, a gente fala de muitas outras coisas também. É só jogar o tema aqui que a gente vai junto. Dr. Rashid, vamos falar de uma coisa que eu vejo que está crescente. Começou lá na pandemia, na verdade, esse disparo da ansiedade. As pessoas ficaram muito tempo presas, aquarteladas, não é, ali. Pessoas estavam habituadas a fazer as coisas todos os dias, aceleradas. Eu tenho que sair trabalhar, eu tenho que sair fazer isso. Tudo acelerado, de repente, teve que parar. Ou seja, as pessoas se desaceleraram de forma obrigatória, por conta de um problema que o mundo estava sofrendo durante a pandemia. Não é? E tivemos que acatar essas sugestões dos governantes do mundo inteiro, que foi positivo. Mas isso nos trouxe algumas sequelas emocionais. Tem muita gente com ansiedade, muita gente com problema de ansiedade por conta disso. Teve algumas pessoas que conseguiram sair dessa, mas tiveram que buscar ajuda psicológica, ajuda de inteligência emocional e outras mais. Na tua visão, você está enxergando isso entre alguns síndicos, na área condominial, ou até nas pessoas? Tudo bom. Então, Girdel, essa questão do imediatismo vamos dizer, está muito em voga hoje, seja em qualquer setor que você vai trabalhar, setor comercial e por aí vai, qualquer tipo de atividade. O imediatismo, ele trouxe assim, ele trouxe uma pressão muito grande para o síndico e a síndica na gestão. Às vezes o síndico e a síndica, ele precisa, que eu falo, tipo, conta até 5 ou conta até 10, que é uma coisa antiga que a gente já... Conta até 5, conta até 10, é boa, isso aí é da antiga mesmo. Respira tudo. Esse é da antiga, cara. Respira porque o síndico, ele tem o planejamento dele, mas só que ele fica tão preocupado, às vezes, com, vamos dizer assim, jogar para a torcida, de querer o aplauso da torcida, que ele acaba cedendo pressões que, se ele num estado normal ali, vamos dizer, numa pressão, ele não tomaria aquela atitude, aquela decisão. Com o advento das ferramentas tecnológicas também, isso daí fez com que exigisse dele uma velocidade maior de resposta, uma velocidade maior de ação,
Você fala isso por conta da tecnologia atual. Isso, WhatsApp, aplicativos, rede social, e-mail. Então, sabe, isso daí, a partir do momento que você tem N ferramentas para você estar respondendo, vamos dizer, Sim. você perde o foco do que você tem que executar. Opa! Então ele acaba perdendo, vamos supor, ele perde hoje mais tempo, tá? E o condômino tem que ter essa compreensão, porque às vezes o síndico, quando ele está no começo de carreira, ele recebe pelo WhatsApp uma mensagem, ele já responde logo em seguida. Ele recebe e responde. Já na ansiedade ali. Já na ansiedade. Aí ele foi muito bem por conta dessa rápida resposta, mas ele está com um condomínio. Aí ele parte ter 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então a velocidade dele de resposta não vai ser mais a mesma. E aí ele vai sofrendo com aquilo, vai criando uma ansiedade. Na hora que ele vê um verdinho despontando no celular dele, aquilo ali já abre um gatilho emocional, já abre a depressão dele, já abre a ansiedade e ele vai, aí com isso, ele vai desenvolvendo frustração para desenvolver a carreira dele. Caraca. E consequentemente ele vai perdendo o 10º, vai pro 9º, vai pro 8º. Sabe o que eu vi? Eu vi uma reportagem científica dos ingleses na época, não é, que a questão da notificação, sabe a notificação que aparece na tela? Por mais que a gente ache normal, não é? Mas quando o olho faz isso, para ver a notificação, você está disparando, né? Tá criando dentro do cérebro dispositivos de ansiedade, aumentando a ansiedade. E nós sabemos que a ansiedade ela só traz prejuízo, principalmente, inclusive ela traz doença. Além de atrair doenças para você, ela tira você do foco em você. Porque você está muito ansioso, está com o tempo muito acelerado. E a ansiedade ainda tem outro prejuízo. Fica trazendo o futuro o tempo inteiro para o presente. Por isso que quer fazer as coisas muito rápido. Então você fica toda hora se deslocado. E o prejuízo maior ainda, que é um dos mais... Você trouxe a frustração, que acaba gerando até depressão. É que a ansiedade ele só atrai as pessoas os parceiros piores que tem. As pessoas péssimas que tem. E você acha que aquela pessoa é boa e tudo, mas como você está tão ansioso, você não consegue enxergar se aquela pessoa está na boa oportunidade na tua vida. Porque ela cega, ela acaba deixando você cego. E mais ainda, você não consegue enxergar as oportunidades da vida. A ansiedade faz isso. Ela consegue fechar o teu olhar e você, por mais que você passe por um exemplo lá, você tem uma pepita de ouro no meio do caminho, é bem capaz de você passar e não enxergar. Porque a ansiedade, ela tira esse olhar da oportunidade. A ansiedade faz isso. Então as notificações eu tirei todas no meu celular. Todos, não tenho nenhum, desde que eu vi essa reportagem do cientista, que ele diz que gradativamente, cada vez vai aumentando, o cérebro vai entendendo aquilo ali, uma frequência, e vai aumentando o nível de ansiedade. Então eu não coloco. Se eu quiser ver o Zap, com o tempo eu vou lá e abro e vejo quem escreveu e quem não escreveu. E quem escreveu, eu vou ali, pego na prioridade e vou respondendo. Mas são poucos, né? Não, são poucos, mas para isso tem remédio, tá? Tem remédio? Tem remédio para isso e... Eu falo porque hoje a gente tem a felicidade, eu falo que eu tenho uma brincadeira positiva, eu tenho mais de 20 mil chefes, né? Eu falo que são mais de 20 mil condôminos. Caramba! Então, querendo ou não, cada condômino... 20 mil, cara. 20 mil é mais do que... Quantas cidades grandes aí, pequenas, cara? Do interior, né? Que não Caramba, é uma cidade inteira, cara. Então eu falo assim, se eu não me policiar, eu não teria nem 10%. Vê se vocês, ouvindo isso agora aí, vocês que são síndicos aí, veja o valor... Né, de uma gestão de direito condominial. Olha a quantidade de gente. Às vezes você fica ali pressionando. Rashid, fulano, me atende aí. 20 mil moradores para atender. Às vezes tem síndico, né, que não enxerga isso e ele quer as coisas para ontem. Ele quer, e hoje a gente atendendo pouco mais de 100 condomínios. Hoje a gente tem que ter, o quê? Processo e procedimento para tudo isso. E a cura para isso que eu falo é o hábito. Opa! O bom hábito ele faz com que você consiga controlar. Falar, é fácil? Não, não é fácil. Você criar o bom hábito é do dia para a noite? Não, não é do dia para a noite. E eu no início de carreira eu tinha esse imediatismo que eu tinha, que só eu saberia resolver, só eu saberia fazer da melhor maneira possível, só eu conseguiria resolver. Isso daí traz prejuízos emocionais e sobrecargas. Que a gente nem percebe, né? Que a gente nem percebe. Nem percebe. E a partir do momento que eu comecei a saber delegar, a montar time, a montar equipe, a dividir, lógico, a responsabilidade, vamos dizer, toda minha, eu assumo, mas eu tenho tanta confiança no meu time hoje no escritório,
que as coisas fluem. Estamos aqui gravando e o pessoal está coordenando as coisas, estão tocando todos os trabalhos de uma maneira tranquila, como deve ser, produzindo e a vida vai continuar. Então, essa forma de você desenvolver bons hábitos, você saber delegar, você montar equipe, e eu falo isso para o síndico, porque o síndico ele é obrigado a saber 3 coisas. Primeira coisa, ele tem que ser um bom gestor, saber lidar saber gerir administrativamente, financeiramente, ele tem que ter essa parte de gestão muito bem definida, ter uma noção básica de manutenção predial, vamos dizer, na parte de engenharia e jurídica juntamente, mas o mais importante que o síndico tem que ter dentro dele é saber quem sabe. Como assim, quem sabe? Por exemplo, não adianta, quando eu falo assim do saber quem sabe, se ele está com problema de revitalização de fachada, ele vai atrás do engenheiro, de uma empresa responsável que sabe do assunto, que é especialista no assunto. Ele está com problema jurídico, ele vai atrás de um assessor jurídico, de um advogado, de uma advogada condominialista. Isso aí é bom, hein, gente? Se ele está com algum problema administrativo, financeiro, ele tem que ter ao lado dele uma excelente administradora. Sim. Então não adianta ele querer pegar dentro do condomínio e fazer autogestão de tudo. Ele tem que saber quem sabe. Ele tá ali... Na verdade, isso não é nem autogestão, né? Porque autogestão é quando você treina a equipe para começar a andar e você não ficar ali preso sozinho fazendo tudo. E ele tem que saber, indo para um linguajar popular, ele tem que saber que ele não é o jogador, ele é o técnico do time. Perfeito. Então ele tem que sair da função de jogador e ir para a função de técnico. E ali ele na função de técnico, ele vai juntamente jurídico, vamos partir para essa premissa, administradora, parte de engenharia, a parte de segurança, a parte de tecnologia. Então ele ser o técnico e saber quem são os melhores jogadores para cada posição dentro do time, vai deixar a vida dele menos ansiosa, menos imediatista, mais produtiva, vai demonstrar profissionalismo. Opa, olha aí, gente. Que isso daí é o que ele tem que deixar como brand dele, a marca dele, o profissionalismo dele, de como que ele trata as questões. A partir do momento que ele consegue trazer esse tecnicismo, os melhores jogadores, ele vai conseguir minimizar. Deixa eu te passar um case, não é? Gente, eu tenho um case que eu só fui eu entendi da importância da assessoria até por causa de shopping center, né? O shopping center, ele... Tudo lá não tem esse negócio de puxadinho do Zezinho, do Luizinho, não é? É a técnica. Então eu aprendi isso lá. Quando eu cheguei nos condomínios, eu falei assim, ué, como é que uma estrutura dessa, quem faz as coisas aqui é o Zezinho, o Luizinho? Mas e assessoria? É caro, eu não vou pagar, é caro. Então tem essa cultura da escassez lá, né? Dentro dos condomínios, está se acabando, mas ainda tem muita estrada. De não querer pagar por uma assessoria. Não é? E não entender que um shopping center funciona por causa de assessorias. Senão ele estaria ruído, ele teria se acabado. E quando eu cheguei no condomínio, eu lembro que eu comecei a fazer algumas ações dentro do condomínio, né? E comecei a fazer o que eu aprendi dentro do shopping, com assessorias, né? Chamei assessoria elétrica para fazer toda a revitalização elétrica, fazer laudos, tudo isso era caro e gerou muita briga, muito desgaste. Até que as coisas começaram a aumentar, os problemas foram aumentando e comecei a sofrer muita perseguição. Uma perseguição terrível, não é, dentro do condomínio. E essa pessoa começou a querer que eu saísse da gestão para eu poder não mexer no interesse dela. Que ela tinha um problema lá do condomínio, estava totalmente errado, tinha fraudado a escritura do condomínio, tinha algumas coisas lá muito sérias. E ela me queria tirar da gestão. A única forma foi criar uma inverdade. Então toda a assembleia, ela criava tumulto na assembleia, gritaria, e ela ia para a delegacia dizendo que eu agredi ela. Entendeu? Criava uma inverdade. E ela metia um processo. E quando ela viu com um processo, eu estou processando ele. As pessoas que não enxergam o que é um processo, vê, nossa, ele fez isso, vê aquilo como verdade. Já te condenaram antes de sair a decisão. Porque é isso que os políticos não fazem isso. Os políticos não querem, as pessoas pegam muita gente leiga. Fala assim, eu estou processando o tal fulano porque ele falou dessa maneira aí, isso é racismo. Ele não falou nada daquilo, mas só a palavra processo, eu estou processando, e isso começa a rodar nas mídias, nos jornais, isso atinge a pessoa para quem é leigo.
E é tanto que a maioria, tudo é arquivado depois. Foi arquivado. Por quê? Porque não tem fundamento nenhum. Mas é engraçado, né, Girdel? O pessoal, ele pega, ele é processado, mas depois ninguém foi ver o arquivado. Não. Ninguém vai buscar quando o resultado final Porque a gente gosta de quê? Da polêmica. O que nos atrai é a polêmica. Quer ver um lance? Isso é uma coisa das cavernas, tá? Quando a gente tá andando de carro, tem crianças rindo. Tem crianças andando de bike felizes. Você não vira o pescoço, nossa, mas que lindo as crianças, cara, olha que lindo, elas estão felizes, contentes. Você não reduz teu carro para isso. Sabe quando você reduz pro carro? Quando tem uma batida de um carro, um acidente. Aí todo mundo reduz pra ver o que foi que aconteceu. Cara, foi um motoqueiro, ó. Caramba, cara, aquela carreta virou, vixe Maria, deve ter morrido. Tá vendo? A questão da polêmica do cérebro para isso, ele quer ver o atrito, ele quer ver algo que gera, sabe, conflitos e situações ruins do que uma situação feliz. O cérebro sempre puxa para o outro lado. É doido isso, não é? Então, quando eu cheguei dentro do condomínio, essa mulher fazia isso, gerava o processo, que é uma cultura de político. Só que eu já entendia de cultura política, porque eu vim de shopping center, eu mexia muito com questões políticas, eu já sabia esse ar. Eu trabalho como gestor, fui gestor de várias instituições, então já sei como funciona, como respira isso. Então ela achou que eu ia cair. Só que virou realmente uma verdade. Então muita gente que me apoiava dentro do condomínio ficou contra mim, porque acreditou nisso. Até que eu provasse na delegacia que não tinha fundamento. Aí provava, não tinha fundamento, arquivava. Ela entrava com outro. E ela entrava com outro. Até que ela entrou em juizado em pequenas causas. Um processo. Eu falei, poxa, agora não posso ir sozinho para a delegacia, para ficar mostrando a verdade. Eu vou ter que procurar agora um advogado. Gente, foi no momento... Esse foi um momento crucial que eu entendi que não dá para você andar. Não tem como você andar dentro da área condominial, tomar conta de um condomínio sem uma gestão em direito condominial do lado. Não tem como. Eu entendi isso. Por quê? Porque o condomínio é o quê, gente? É propriedade, direito de propriedade. Direito de propriedade mexe com o quê? Com interesses de cada um de forma diferente. E se você está liderando interesses de todo mundo no direito de propriedade, você não entende de leis. Você tem que saber como mandar, você tem que saber como é que vai pisar, você tem que saber como é que vai dialogar com pessoas que lhe entendem e que não lhe entendem. Porque uma palavra arranhada pode gerar um processo contra você dentro do direito de propriedade. Né? Aí quando eu entendi isso, quando eu contratei um jurídico, cara, eu tirei 70% do peso dos meus ombros. Eu comecei a dormir. Mas até um modo cara. Engraçado, um pouco peculiar, como eu vou falar. Sabe por quê? Você estava indo para a guerra de estilingue. Até feio falar guerra, porque dá uma impressão de animosidade. Guerra de estilingue mas você estava indo para de estilingue, sendo que se você tivesse, por exemplo, acompanhado de um advogado, uma advogada nessa situação de estresse, você estava indo com armamento adequado. Então, às vezes, você vai para uma situação dentro de um condomínio, por exemplo. Vamos dizer, para eu não ir, por exemplo, acontece em condomínios, vícios construtivos. A construtora entregou o condomínio. E aí esse ponto, o jurídico tem que estar colado o tempo inteiro, né, cara? Tem, mas aí... O jurídico é importante. Mas olha como o jurídico é importante, porque, e não depende só dele. Depende de outros atores também dentro desse cenário. Vamos lá. Só para você ter ideia. Aí o pessoal fala, entrega-se o condomínio. Aí, via de regra, as pessoas adoram terceirizar a culpa. A culpa é de quem? Da construtora. Sempre é da construtora, tudo é a construtora. Pega, aciona o jurídico, entra com processo. Tudo bem, não tem problema de entrar com processo. Mas aí vamos chegar, você quer que eu... Então tá, me contrate um engenheiro para fazer um laudo de inspeção predial. Para ele emitir o parecer técnico dele, quais são os vícios construtivos que estão contidos aqui no condomínio. Se é vício oculto, aparente, para a gente saber o prazo prescricional e por aí vai. Ah, não, é muito caro o engenheiro tal. Falei, então tá, você quer que eu vou para uma batalha judicial de estilingue, sem ter ao lado um engenheiro civil, um engenheiro competente para laudar a situação? Eu vou no meu achismo de engenharia de Google e Facebook encarar uma questão engenharia judicial. Engenharia de Google foi boa, hein, gente? Essa foi topaço, hein? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter ao lado... Eu aprendi no Google. Ou então nos grupos do WhatsApp, tem aquele povo lá. Gente, eu tô passando por... No grupo do WhatsApp, isso é a pior coisa que existe. Eu tô passando por isso aqui no meu condomínio. Alguém pode me falar, algum engenheiro, faça assim que dá certo. Não, e aí eu falo assim, como que eu vou
encarar uma demanda judicial se eu não tiver um bom engenheiro ao meu lado para estar elucidando no processo? Sim. Como que eu vou saber se o engenheiro nomeado pelo juiz, o perito judicial, está agindo da maneira correta ou não, sem ter um assistente técnico ali, um engenheiro assistente técnico do condomínio? Do próprio condomínio fiscalizando a perícia, sabendo se o perito judicial está fazendo da maneira correta. Como que eu vou para uma ação de prestação de contas ou de exigência de conta, por exemplo, sem ter uma boa administradora ao lado, onde possa, um bom perito, um auditor, que possa me apontar onde é que está a falha numérica, onde é que está a falha documental, se está faltando uma nota fiscal, se está faltando um comprovante, alguma coisa. Como que eu vou estar indo atrás de uma resolução de uma questão sem estar amparado? Até mesmo eu, como advogado, eu tenho que estar bem assessorado, eu tenho que estar bem amparado pelos outros agentes que envolvem a cena de condomínio. Não adianta, às vezes, o advogado pegar no intuito de somente querer agradar a síndico, o síndico, sem pedir esse auxílio. E a mesma coisa o síndico, como que ele vai fazer uma gestão técnica sem ter esse auxílio, seja de engenharia, contábil, administrativa, jurídica? Olha quantos processos tem, gente, para ter uma assessoria. Quando eu cheguei no condomínio, eu achei estranho isso. Quando eu cheguei no condomínio, eu falei assim, poxa, eu tenho que ser contador, eu tenho que saber de gestão de pessoas, eu tenho que entender de jardinagem, de elétrica, é muita informação. E eu achava estranho porque me falavam, né, que síndico fazia tudo isso. Ele se metia em tudo. Eu falei, mas como é que ele vai se meter em coisas que ele não conhece? Chamava alguém e ele aprendia, depois não chamava mais. Você acredita que no passado tinha síndicos, não todos, mas tinha síndicos, que ele inclusive tomava conta de tudo? Então, mas se a gente for pensar vendo a evolução do ser humano, a evolução da história, quando a gente for pegar, vamos dizer, década de 70, 80, você não tinha, por exemplo, hoje que nós temos hoje aquele conceito de condomínio clube. O quanto que de condomínio clube vai exigir em termos de engenharia de um síndico, de conhecimento de um síndico? A gente não tinha mini mercado. Quanto que você vai definir, vai pensar numa questão como que você vai regulamentar o uso de um mini mercado? A gente não tem, antigamente não tinha tantas intempéries climáticas igual tem hoje, que vamos supor hoje, todo mundo quer ar-condicionado dentro dos apartamentos. Como que o síndico, aquela estrutura, aquela edificação não está preparada? Então, naquela época já não exigia. Hoje o síndico vai exigir a questão do carro elétrico, vai exigir o mini mercado, o condomínio clube, o ar-condicionado, a questão que mudou o comportamento completamente com relação aos pets, a legislação tributária, trabalhista que muda de maneira constante. Então, ou seja, o nível de exigência hoje, a capilaridade do que está se exigindo do síndico é totalmente diferente do que continha vamos por 20, 30 anos atrás. O contexto é outro, As relações são outras. As relações, né? A gente não falava, por exemplo, de... Os interesses também, né? A gente não falava como falar, Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está aqui... E nem se falava em assessorias também, né? Monitoramento por câmeras. Hoje a gente já está partindo para um monitoramento por inteligência artificial, ou seja, quanto que isso daí vai exigir do tecnicismo do síndico? Então a capilaridade dele hoje, como ele tem que ser forjado, é totalmente diferente do que era exigido há 20, 30 anos atrás. Sim. Ele não tinha tantas exigências, isso daí, no que a gente voltando no início, que é o tema do nosso podcast, o imediatismo, às vezes a ansiedade, como que ele está preparado para esse acúmulo de responsabilidade, como que ele está... Que mexe, inclusive, com a ansiedade totalmente do síndico, porque ele começa a acumular várias atribuições e ainda mais várias cobranças dos moradores nos tempos atuais, que estão cada vez mais, né, imediatista também, a população está assim, as pessoas querem para ontem as coisas. Querem para ontem. Ontem. Só que aí a função pedagógica do síndico. Ele tem uma função pedagógica muito importante. Para utilizar um linguajar popular. Ele tem essa exigência sobre ele, entretanto, às vezes ele não tem o orçamento financeiro para cumprir essas exigências. E todo mundo quer. Aí indo para o linguajar popular. Todo mundo o condomínio, ele vai querer andar numa Ferrari, entretanto, pagando a manutenção de um Fusca. E são estradas totalmente compatíveis, veículos totalmente incompatíveis.
cada um cumprindo a sua função, tudo, mas se você for andar num Fusca, o orçamento teu para manutenção é um, se você for querer andar numa Ferrari, teu orçamento é outro, então tem que ter essa compatibilidade. E às vezes o síndico, no intuito de temendo perder a reeleição dele, ele começa a prevaricar em alguns aspectos, que vai também despertando a ansiedade dele. Ele não quer chegar, por exemplo, na Assembleia e falar, olha, vai ter aumento de taxa condominial. Mas só que é preciso fazer, porque ele tem contratos corrigindo por índices inflacionários, ele tem convenção coletiva de trabalho, ele tem N aspectos que não tem como ele chegar no ano seguinte, com inflação, com tudo, no mesmo patamar. Não tem como, então a questão aí é conscientização. É pedagógica, conscientização. É conscientização. Aí é que entra o porquê que o síndico até hoje... Não, aí a gente entra... O que é que acontece? Falam assim, a culpa é do morador. O morador não quer investir. A culpa é dele, a culpa é dele. Sempre falo que a culpa é do morador, a culpa é do condomínio. Eu acho que não. Por quê? Porque se você se torna gestor, você como gestor, uma das suas responsabilidades é conscientizar o teu povo. Um prefeito conscientizar a população, um governante, um presidente. Com o quê? Com estímulos de ações sociais. Seja num parque, seja no teatro, seja com escola, seja com biblioteca. As pessoas se conscientizarem que algo está mudando, algo novo está vindo. O que está acontecendo com o IA? O IA chegou de vez? Não. Está vindo aos poucos, conscientizando que algo está vindo, vai mudar. Os próximos 30 anos, né, vários empregos deixarão de existir. Ele já está conscientizando isso através da ferramenta. O síndico, ele não consegue levar essa conscientização para os moradores, cara. Onde é que está a falha aí? A gente vai voltar do primeiro episódio. Eu acho que não é comunicação, não. Você acha que é comunicação? Na verdade, é autorresponsabilidade. Olha lá, isso aí pode ser. É autorresponsabilidade. Às vezes ele fica chateado com o morador, fica bravo com o morador, mas se ele propôs uma linha de trabalho, ele não está conseguindo cumprir aquela linha de trabalho, então ele está deixando a fazer. Aí ele terceiriza a responsabilidade para o outro. Terceiriza a culpa, vamos dizer assim. Ele acaba terceirizando. Ele não e naquele receio, naquela ansiedade de jogar para a torcida, ele acaba não implantando a estratégia, o jogo dele, como que ele vai ganhar aquela partida. Eu tenho mania de falar de futebol, mas como que ele vai ganhar aquele jogo de futebol? Esse é torcedor, viu? Esse aí é torcedor. Vou nem perguntar qual é o tipo, para poder não mexer na ideologia de vocês aí, viu, gente? Então ele tem que ter, se ele tem um plano tático, um plano técnico para aquilo ali, ele não pode temer se a torcida vai vaiar, se a torcida vai xingar, se a torcida até mesmo vai aplaudir. Ele não pode ficar nem vulnerável pelas críticas. Sim. E ele não pode nem se embebedar pelos elogios. Ele tem que seguir o plano dele, tentar a autorresponsabilidade dele, o autoconhecimento dele e seguir o plano dele. Então, eu creio que pode ser muito nessa linha que às vezes ele acaba se perdendo, com medo do que vão achar, para quem que ele vai... Não adianta você jogar uma hora para uma hora para outra. Uma das coisas que o síndico tem muita gente acaba tendo isso, muita gente, mas na sindicatura isso é uma dor. É uma dor no síndico isso. No síndico e na síndica, né? É uma dor. Porque são cargos de lideranças ligados ao público, assim como um político, um prefeito, né, quando você lida ao público, tudo que você quer fazer de algo novo, será que eles gostaram? A cidade gostou? O país gostou do que eu fiz, a nova escola? Ele quer receber um elogio daquilo, ele quer se sentir bem, olha, eles gostaram, olha que legal. Então, as pessoas que lidam gente, eles querem ouvir um elogio, uma validação. O que é que eu falo, o que é que eu ensino muito aos meus alunos pelo Brasil afora, sei que são os meus mentorados. Elogio e crítica, ele tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso. Tem. Não mexe com você, porque você sabe a direção. Tá vindo elogio, pronto, ok. Tá vindo a crítica também eu quero. O que foi que eu ouvi da crítica aí? Isso é ruim. Pô, então vou anotar aqui, ó. De repente eu posso melhorar na próxima. Na verdade, a crítica até te dá um up. Faz você evoluir mais ainda. Então, a validação, por síndico não compreender esse campo do elogio, da falta de elogio e só as críticas, né, os dois pontos que não tem peso nenhum, por ele estar buscando isso, é quem faz com que ele trabalhe cada vez mais de forma incessante. Faz ele entrar na ansiedade. Faz ele ficar cada vez mais ansioso e nervoso para fazer aquilo, para ver se vão gostar, para eu poder ser reeleito. E nisso ele também atropela o emocional dele. Começa a entrar numa gestão emocional muito negativa. E as coisas tendem o quê? A cada vez mais ele se afundar.
Então, mas sabe por que que é isso? Quando acontece isso, Girdel, a impressão, lógico, não sou um psicólogo, ou psicanalista, ou psiquiatra para ter expertise nisso, para estar falando. O problema é que o combustível dele acaba sendo sempre a necessidade de ter reconhecimento. A dopamina dele é o reconhecimento. Se ele pegar, e é igual quando a gente vai para a tela, a gente quer o quê? É dopamina, a gente só vê no Instagram, a gente só vê coisas, em grande parte, coisas maravilhosas, a vida de todo mundo é linda, bela e florida. Então ele fica nesse combustível de sempre ter o reconhecimento. A partir do momento que ele desenvolver dentro, ele falou assim, eu gosto do reconhecimento, gosto, preciso, é legal, é gostoso, mas não como única fonte de combustível para que ele possa fazer a programação, a gestão da carreira dele. Sim. Por isso, quando a gente fala do síndico empresário, ele tem que ver que ele é um empresário de uma profissão que está em ascendência já no país. É igual antigamente, quando a gente falava, olha, o que você faz da vida? Ah, sou youtuber, sou influencer, todo mundo às vezes tirava... Inclusive, eu tenho a minha meia-culpa, falava, não faz nada da vida. Entendeu? Assumo que já... Faz nada da vida. Que já disse isso. Só que eu vejo assim... Eu trabalho pra caramba, viu, gente? Eu trabalho não é pouco, não. Vocês sabem disso. Só que eu vejo assim... eu também achava isso. Também. Eu achava que o influenciador era uma vida de vida boa, vida de vagabundo. Eu falei, não trabalha muito. Quando me tornei influenciador, eu trabalho mais do que quando mandava ao shopping center. Não, gente. E olha só pra você ter ideia como que a cultura vai mudando. E é a mesma coisa quando você chega falando assim, quando você quer desmerecer alguém, por exemplo, de algum cargo político, ele não vai ser nem mais para síndico do prédio dele, ele vai ser eleito. Então você pode ver que a questão o tanto que ela pesa que vai desmerecendo a função. Só que eu falo que isso que eu dei o exemplo do influencer ou do youtuber, que seja, eu invoco, eu falei, sabe aquela pessoa que a gente tirava sarro, tudo? E às vezes a gente pega e faz umas brincadeiras de mau gosto? Vai ser o síndico, vai ser a próxima profissão do futuro. Então, quanto... O pessoal falava assim, mesmo arrumou emprego, você vai virar síndico. É igual... Então eu falo assim para os síndicos, finca na carreira, porque vamos supor, supor não, a perspectiva em 2026 de um mercado bilionário, em termos, se você for juntar todos os serviços, vai virar um mercado trilionário. E quem que vai estar comandando esse navio? Os síndicos e síndicas mais capacitados, mais eficazes, mais atuantes, com plano de carreira, com gestão de empresa, com programação. E eu falo, e tudo isso você consegue adquirir com hábito, com processo, com procedimento. Então, isso são ferramentas que o síndico ele vai ter que se atualizar, ele vai ter que fazer, vai ter que implantar na vida dele para não cair nesses gatilhos. Vai ser fácil todo dia? Não vai ser fácil. Mas a partir do momento que ele não desenvolve hábito, vai ficando... a necessidade do reconhecimento como o único combustível dele. E se ele for ficar como o único combustível o reconhecimento, o tanque vai secar e o carro não vai andar. Ou seja, gente, se você quiser mudar o hábito de você, eu vou falar um pouco sobre... Eu falei agora há pouco, em off, né? Sobre o Homem de Ferro. Vou falar sobre o Homem de Ferro, gente. Ó, o Homem de Ferro aqui, tá vendo o Homem de Ferro? Esse é o Homem de Ferro, tá? Cada herói desse, se você curte super-herói, se você não curte, fica aqui ouvindo, você vai entender. Cada herói desse aqui, ele foi moldado... né, por um artista, Stan Lee, Jack Kirby, né, Bob Kane e tal do passado, né? Eles tiraram isso dos pensamentos deles, né? Eles tiraram isso das dores deles, das dores emocionais dele. Cada herói desse, para ele existir, ele teve que ter uma dor emocional. Aí você vai entender porque você virou síndico ou síndica. Ele teve uma dor emocional para ele virar um Homem de Ferro. O pai dele era bilionário, trilionário, assim como Elon Musk, tá aí, né? Um cara muito rico de tecnologia. Essa é a história. Na verdade, a história de Elon Musk, ela, na verdade, é a mesma história do eu acho que o nome dele era Edward, ou Ward, um nome assim, que era também um super gênio da década de 1920, né? E ele ajudou a evoluir todo o sistema de aviação e tecnologia da CIA, e o FBI também. Né? E esse cara era um fera em tecnologia de visão naquela época. Né? Elon Musk veio, até lembro dessa história, porque é uma história real, né, e parecia uma reencarnação do mesmo personagem. E o Stark, né, o pai dele era bilionário. Tinha tudo, tinha carro, tinha casa, é o sonho de todo mundo, né? Ter tudo. Eu quero ter tudo, eu vou realizar meus sonhos, vou comprar minha casa depois, você vai ter tudo. Ter tudo é bom? É bom, é legal, não é ruim. Ficar bilionário é bom? É bom. Viajar é bom, tudo é bom. Quando há um equilíbrio no racional com o emocional. No caso dele aqui, ele só teve o racional.
Porque o pai dele dava tudo para ele tinha bilhões, ele tinha as mansões melhores do mundo, o pai dele, mas só que ele crescia brincando sozinho. Ele crescia sem um abraço do pai, sem o amor do pai, sem o pai contar uma historinha para ele ao dormir. O Stark, né, que é o personagem do Homem de Ferro, cresceu desse jeito, cresceu com essa dor da rejeição, essa dor do vazio. A falta justamente do reconhecimento do pai olhar mais para ele. Ele não olhou. O que é que ele fez? Ele cresce, mesmo bilionário, não precisa ele passar por isso. Ele não precisa, mas ele gastou os bilhões para criar uma tecnologia de uniforme, justamente para ele se tornar um super-herói, mas não somente super-herói, mas para ele fazer algo pelas pessoas, para que as pessoas enxerguem ele e vejam que ele existe. Porque o pai não via isso nele. E ele se tornou esse Homem de Ferro, que hoje protege a vida das pessoas. Cada vez que ele põe o uniforme, ele se sente muito feliz, que agora eu estou sendo visto. Agora as pessoas estão me vendo que eu existo. As pessoas me dão carinho, me abraçam e me agradecem. Eu não tive isso na minha infância. Ele cresceu pela dor. Assim como Homem-Aranha, Batman, etc. Cada um tem uma história emocional. Cada um deles. Nenhum foi desenvolvido sem uma história emocional. O síndico ou a síndica é a mesma situação. A mesma situação. Quando você busca validação, quando você está buscando validação, faltou isso também na tua casa. Faltou essa validação na tua casa. Faltou esse abraço. Faltou esse amor. O que teve foi rejeição. E você busca dentro do condomínio, você se entrega tanto para ver se alguém te abraça, se alguém te valida. E de vez em quando alguém faz isso. Você percebeu que tem 1 ou 2 ou 3 que vem, te abraça e te agradece, você fica tão feliz, você fica até emocionado. Você percebeu? Mesmo tendo a maioria te perseguindo, mesmo a maioria te humilhando, você não abandona o carro. Você até promete. Você fala o quê? Olha, só esse ano eu vou ficar. Não fico mais nesse condomínio. Aí você vai e se reelege. Porque as 3 validações, os 3 reconhecimentos façam que você continue, porque esse é o licor que ele precisa, que ela precisa para continuar na sindicatura. E se o síndico quiser avançar, se você quiser avançar dentro do condomínio, esquecendo a validação, você já sabe que pode ser isso dentro de você. Você está buscando essa necessidade. Mas se você esquece a crítica, o elogio, que isso são apenas fatores externos, e se você entende que está dentro de você, é algo que você está buscando lá fora, que é uma validação, reconhecimento, opa, então não precisa nada disso. Mas eu preciso reconquistar os condôminos para aprovar um projeto. Aí eu acredito que o síndico precisa se capacitar em técnico de persuasão, que eu acho que é o que falta. Não, assim, ele não tem técnico de persuasão, síndico. Não é? Você percebeu isso? Alguns até têm, mas não usa de forma intencional, de forma precisa, nos objetivos do condomínio. Não, mas vamos até, tirando desses fatores dessas partes negativas que levaram ao Homem de Ferro se forjar, como os outros super-heróis. Os síndicos também. Os síndicos também. Vamos pensar de um lado positivo. Às vezes você vai por uma assembleia de eleição e tem, por exemplo, 3 ou 4 candidatos. Eu estou falando porque já participei. Os 4, não como síndico, como supervisionando a assembleia. Os 4 candidatos são maravilhosos. Você nunca foi síndico, não, né? Quando eu entrei, eu só fui uma vez do condomínio onde eu morei. Ah, você foi síndico? Chegou a ser síndico uma vez, em 2009. Só que aí eu tive um conselho até importante, foi de uma pessoa de uma administradora de condomínios, chamava Cláudio, infelizmente já faleceu. Ele chegou e me deu o conselho e falou assim: Rashid, é muito importante você saber qual quadrado você quer percorrer dentro da área condominial. Na área condominial? Na área condominial. O da sindicatura ou da assessoria jurídica? Porque se você tiver como síndicos e você vai concorrer à eleição, os síndicos podem interpretar que você, lógico, está querendo às vezes tirar o lugar dele, então você não deixa misturar. Às vezes você está dando assessoria, às vezes eles não vão te convidar para uma assessoria jurídica com receio de você entrar como candidato numa eleição no condomínio onde eles estão. E pode até, dependendo das circunstâncias, ter conflito de interesse. Cara, você teve um mentor no início, hein? Foi um conselho, assim, só que eu nem conhecia. Era um mentor, não era nem só um conselho. Só que eu nem tinha, assim, a amizade de conhecer, assim. Foi uma ideia que eu tive, falei, nossa, eu vou me especializar no direito condominial. E aí, já que você vai especializar, eu aconselho você a não ficar com 2 pés, um pé em cada canoa, né? Finca em um quadrado e vai. Não, eu quero assessoria jurídica. Para manter imparcialidade. Para manter e não ter conflito de interesse. Claro. Para não ter conflito de interesse, e desde então. Olha a ética aí, gente. Isso é ética. Mesmo quando ninguém esteja vendo, você está fazendo o que é certo. Então aí onde eu finquei o pé só na assessoria jurídica.
Mas indo até mesmo naquele exemplo que eu te dei, presenciando numa eleição, tinha 4 excelentes candidatos. E a gente vai falando como, às vezes, do emocional do síndico influencia bastante, e ele é um ser realmente, como ele está ali de frente capitaneando, ele está realmente mais vulnerável, mais suscetível às questões emocionais. Porque às vezes ele está numa eleição ali, tem 4, que nem eu falei nesse exemplo que eu dei, 4 excelentes candidatos. Aí, lógico, vai ser um somente eleito. Mas aquele síndico que perdeu, ele sai com o sentimento de que ele foi rejeitado. Só que ele não pode sair com esse sentimento que foi rejeitado. Ele tem que sair com o sentimento, lembraram de mim, me convidaram para vir participar aqui. Às vezes eu vou ter oportunidade numa outra eleição de vir, ou até mesmo ser convidado para esse síndico eleito que porventura não fez o perfil, o condomínio dele, ele quer se desligar e fazer uma transição com uma pessoa da confiança dele, indicar para me candidatar pessoalmente. Eu tenho que pensar que eu concorri com 4 pessoas num nível bom. Aquele voto não é que a pessoa que não votou em mim, que ela não gosta de mim. Ela só, vamos supor, simpatizou mais com uma questão de um. Então, o fato de você dar o voto em alguém não é sinal que você não gosta do outro. O fato de você falar em condomínio que você gosta mais, vamos investir na academia, não é sinal que você está falando que você não vai investir na piscina. Então, a gente tem que ter a gente tem que pensar dentro de condomínio, o síndico e a síndica, ou é 8 ou 80. O fato de você elogiar uma pessoa, né, automaticamente eles já pensam que nem eu tenho esses 4 candidatos. Eu gosto dos 4 e já elogiei os 4. Mas o fato de, se porventura alguém ouvir elogiar só um, eles já vão subentender que eu falei mal dos 3. E não é por aí. E não é por aí, entendeu? Então a gente tem que ter... Você vê, gente, como tudo é emocional, gente. A gente tem que ter esse equilíbrio muito grande. Tudo é emocional. É muito difícil. Na verdade, até para mim, que eu sou especialista hoje nessa área, né, a gente entender a fundo como devemos nos comportar ao ponto de não tocar nenhuma ferida no emocional do outro. Cara. Porque nós, seres humanos, nós somos muito complexos. São 86 bilhões dentro do nosso sistema neural só de memórias, cara. E também eu vou falando até mesmo para o síndico se essa dica servir, se complementar. Eu falo, que foi até um amigo meu que também da área condominial, um profissional super competente, meu amigo Ayrton Tertuliano, ele já chegou e falou assim, olha, se você está numa assembleia e você vê, por exemplo, que tem 10 candidatos, não vá. Vá no máximo em assembleia que tem 3, 4 ali estourando. Por quê? Qual é a chave aí? Porque quando até as pessoas, vamos supor, se você se apresentou durante o meio, às vezes você não vai ter a percepção, você não vai às vezes ter conseguido transmitir em 5 minutos o teu valor realmente, o que você pode agregar para o condomínio. Isso é verdade. No final das contas, os condôminos vão chegar e vai pensar qual que é o melhor preço. Ele vai pelo valor. Ele vai pelo valor. Então você não tem uma curadoria boa nesse sentido. Então, e ele vai numa assembleia com 7, 8 ou 10 candidatos que seja, a probabilidade dele realmente acaba, matematicamente, acaba diminuindo a probabilidade dele, porque ele está concorrendo com mais pessoas. Aí ele vai sair com um sentimento de rejeição, inferiorizado, que não deu certo, e aí ele vai percorrendo e fala, nossa, eu já participei de 10 eleições e não fui eleito em nenhuma. O erro realmente está em mim? Será que eu estou na posição certa? Aí começa a sentir o emocional sendo por dentro mesmo tomando porrada. E aí ele começa a se auto-sabotar. E começa a entrar numa frustração interna muito pesada. Então, assim, a primeira coisa quando ele vai, quantos candidatos vão ter? E outra coisa, às vezes ele tem um mapa na mão, o mapa é diferente do território. O mapa ele vai ter a visão ali holística de como que aquele condomínio. Sim. Mas quando você pisa no território, você vai saber, não, é solo firme, é arenoso, é encharcado, é um solo seco, é infértil. Então, quando você está no território, que você vai sentir. Então, aí ele começa a dar o devido valor nele, ele vai saber como que percorrer o melhor caminho para ele ser eleito. Então, ele tem que tomar muito cuidado de conhecer o território para ele não se auto-sabotar, não se colocar num estado de vulnerabilidade extrema. O que você está falando se ele receber uma proposta, ele ir até o condomínio e fazer uma avaliação cultural. Isso, ele tem que fazer de todos os processos. De todos os processos, porque até mesmo, vamos supor, às vezes, que é normal, acontece, às vezes ele não gosta, por exemplo,
de condomínio clube, ele gosta de condomínio de uma torre, mas só que ele não gosta de 120 unidades, ele gosta de até 60. É verdade. Ele tem uma maior empatia por tal bairro. Então, por que ele não mapeia quais são os condomínios daquele bairro, os prédios que ele se identifica para poder estar se candidatando? Então, ele mesmo sair do mapa e ir para o terreno para ele ver aonde ele vai ter maior adaptabilidade e maior sucesso, a probabilidade dele aumenta. Ele saber qual o perfil dele para condomínio. Eu sei que já tem pessoas, eu não escolho o nicho de condomínio, não. Eu vou naquilo que eu sou chamado. E tudo bem, tá certo até. Tá certo, cada um vai nas suas convicções. Certo, mas é o que você falou, mas se ele for dessa maneira, vai passar para os boicotes emocionais. Então, mas o cara que já tem anos e anos de profissão, ele já não. Se ele não é eleito, ele não fica mais. Já tá calejado. Já tá calejado, ele vê que não é uma questão pessoal, que não é uma questão emocional, que não é referente a ele, não é uma questão problema dele. É igual, por exemplo, nós jurídicos. Pode acontecer, olha, querendo ou não, o jurídico é um cargo de confiança, Sim. A administradora é um cargo de confiança. Se você tem uma troca de gestão, vamos se dizer assim, jurídico e administradora são os cargos mais sensíveis e suscetíveis à troca. E é natural, a única coisa que a gente tem que se perguntar é assim, essa escolha foi política ou foi técnica? Eu pequei em alguma coisa tecnicamente? Não. E o síndico que entrou está no direito dele, às vezes ele tem mais intimidade, tem mais química com aquele outro advogado ou advogada. E acontece, e o importante que eu falo sempre para o prestador de serviço, nunca saia do condomínio com a porta fechada. Não é porque o síndico trocou, por exemplo, de jurídico, que ele não vai, entrou uma gestão nova e o síndico trocou, não é que ele não gosta de você, simplesmente porque ele tem mais química, ele tem mais empatia, o outro já conhece ele e sabe como gosta do trabalho dele. Ele vai ter, vamos supor, teoricamente, menos tempo, vai gastar menos tempo para me treinar, por exemplo, no exemplo que eu dei. Então, a gente tem que verificar que as coisas não são, no condomínio, tudo pessoal, e a gente tem essa dificuldade, o mundo condominial, principalmente os síndicos, entendeu? De achar que a questão é pessoal, às vezes só... Não. É só técnica. Não. É técnica e muitas vezes é emocional. De empatia, de ter emocional. Mais afinidade. 100%, vou botar assim, 99% é emocional. Dentro do condomínio, eu vi isso porque eu cheguei a quase ter depressão. E eu fazia... eu era atleta de mountain bike nas montanhas da Chapada. E a gente sabe que quem é atleta libera muita endorfina. É muito raro um atleta passar por depressão. E eu ficava em casa, não queria sair de casa, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu comecei a perder vontade de fazer coisas que eu gosto. Eu não sabia o que estava acontecendo. Né? E eu comecei a ver com o tempo que era eu me entregando demais para os moradores, mesmo assim tomando porrada, emocionais, me cobrando muito, fazendo mais para poder ver se diminuía as cobranças. Eu me entregava, eu cheguei a ponto de dormir, tirava 4 horas de sono. Ficava em condomínio muitas vezes até meia-noite, 1 da manhã, para fazer tudo, para deixar no outro dia sem nada. No outro dia tinha mais coisa, tinha mais porrada, eu não sabia, meu Deus, qual é o limite? Qual é o limite para esse povo falar assim, tá bom? Eu não entendia. Então tem muito sim passando por isso. Tem um caso de um jovem, gente, de um casal de jovens, né? Se eles estiverem assistindo, eles vão saber que foram eles, mas não vou citar o nome de vocês, não. Né? Eles chegaram muito felizes, né? Eu falo assim, olha, eu tô vendo que eles viram nas redes sociais, né? Viram o movimento, olha, tá crescendo muito emprego de síndico de condomínio. E ele jovem. Ele deve ter uns 25 anos, a esposa deve ter uns 22 anos, ou 21 anos, a minha esposa, né? E eles viram isso como nicho, olha, vamos fazer o curso e vamos entrar. Aí fez o curso, não é? E ele achando que era só para pintar prédio. Não, vou só pintar o prédio, vou só trocar o jardim, vou só mudar a equipe, isso aí é beleza. Não é prestação de conta? Não, a gente passa para administradora, pô. E que problemas de leis? Passa pro jurídico aí, ó. Não tinha fazer nada, ficar ali gerenciando de boa. Eles acharam que era assim de boa. Só que dentro do condomínio, eu também achava isso quando eu saí de shopping center, quando eu peguei um condomínio, eu só olhava para a estrutura. Quando eles entraram no condomínio, né, eles começaram a tomar muitas porradas, ainda mais pelas idades deles. Né? Começaram a ser muito perseguidos, muito perseguidos. Chegou um ponto que eles me ligaram pedindo socorro, os dois. Emocionais. Estavam entrando quase em depressão. Me pedindo socorro. Porque não sabia o que fazer. O que estava acontecendo, que a gente não conseguiu enxergar. Aí lá na minha sala, né, que eu atendo vocês, quem sabe disso, eu dou mentoria de gestão emocional e gestão estratégica, tudo na física quântica e na neurociência, para que você entenda como você vai gerenciar, como você vai levar a rota do teu condomínio. Que muitas vezes você fica achando que é só
estratégico racional. E não é. Tem estratégias emocionais no jogo. Se não tiver só o racional, você vai cair, como muitos estão caindo. Aí quando ele enxergou, quando ele viu, meu Deus do céu, cara, eu não achava que era tudo isso. Falei, cara, condomínio lá dentro são pessoas. E cada pessoa tem uma cultura diferente da outra. Tem um emocional diferente da outra. Uma tem uma cobrança de ansiedade diferente da outra. Uma cobrança de ansiedade é mais dura. A outra ansiedade é mais ali insistente. Tudo isso vem para cima de você. E não é que vem para cima de você e fala assim, entra no ouvido, não, não. O teu corpo, ele é energia quântica. Ele está absorvendo como uma esponja. Sabe uma esponja? Você bota embaixo da torneira, cai gota, cada gota de água até ela encharcar. É a mesma coisa. Até uma hora que você, cai. E do nada você começa a chorar. E do nada você não consegue mais sair de casa, não está mais se divertindo e não cura da saúde. Ele começou a ver esse cenário que dentro do condomínio, para ser um bom gestor, para ter uma boa expertise, eu não preciso só ter as assessorias técnicas, que são bons. Todos são positivos. Mas eu preciso saber como lidar com esses comportamentos. Mas antes de lidar com deles, eu preciso saber lidar com o meu. Olha que doido. É porque muitas das vezes, que nem diz o ditado, não é sobre ele, é sobre você, né? É sobre você. E é o que você falou no primeiro episódio. Comunicação. Só que para eu atingir o ápice da comunicação, eu preciso me entender. Porque eu falo assim, você precisa comunicar melhor, mas qual é a linguagem? E sabe uma coisa, Nem todos. Tem até um livro muito interessante que chama A Coragem de Liderar, da Brené Brown. E ela fala na coragem de liderar, tem uma passagem muito interessante, onde ela vai falando... Coragem de liderar, deve ser bom esse livro. Não, é muito bom. Muito anota bom. aí, gente, já pega esse livro, anota aí. Já anota, gente, já anota. Coragem de liderar. E ela fala... E tem que ter não só o síndico, eu falo todo ser humano. Ela foca numa questão muito importante da alfabetização emocional. É uma expressão que eu nem tinha escutado. Da alfabetização emocional. Às vezes, a gente não está sabendo alfabetizar nossas emoções. A gente, no intuito de... A gente está pulando etapas da nossa vida. Então, a gente não está sabendo subir degrau por degrau, escalar degrau por degrau. A gente não está criando o amadurecimento para estar recebendo, às vezes, todo esse turbilhão de exigências que o mercado condominial vai dando. A gente vai, aí no meio dessa pressão a gente acaba saindo dos nossos valores e princípios com qual a gente está embasado. Por medo, tudo por medo. Então você tem que ter a coragem de você estar liderando. O líder por si só, ele é corajoso. Porque ele sabe, quando você chega a líder, é aquele ditado popular, né? Todo prego que se destaca toma uma martelada. E o síndico, como líder, como capitão do navio, ele vai tomar de... Ou seja, ele já tem que chegar nessa liderança, vou falar assim, eu vou me formar síndico, já tem que estar sabendo. Ele já tem que chegar sabendo que vai tomar martelada, é isso? Isso, ele tem que... E se preparar para isso, né? E se preparar para isso. Faz parte, isso daí a gente vê no esporte, o atleta que se destaca, ele aí começa a entrar na vida pessoal dele. Você tira pelos políticos, né? Até os políticos bons, né? Toma porrada o tempo todo, né? Toma tudo. A gente vai vendo assim, se você se destacou na tua... positivamente, tá? Na tua profissão, você vai tomar martelada. Não adianta. Isso daí, então você vai tendo que se preparar, ter a coragem para estar liderando. Vai exigir essa alfabetização emocional de você. Isso daí é muito importante. A gente está sabendo lidar com isso. Sim. E cada vez mais, se a gente não souber lidar, né, com o nosso emocional numa linha de gestão para dentro dos condomínios, não vai conseguir avançar, cara. Não vai. E sabe o que é ruim, doutor Rachid? Você deve saber disso, né? Eu também passo por isso, não é só a tua área de atendimento em direito condominial. Eu também tenho colegas administradores que estão passando por isso. O síndico, ele absorve todas essas frustrações dentro do condomínio dos moradores, esse peso todo, e ele fica tão sobrecarregado que muitas vezes, não sei se acontece isso contigo, que muitas vezes ele vai para o teu escritório, muitas vezes nem para poder passar trabalho. Para poder ser ouvido um pouco, para desabafar. Acontece isso? Acontece demais. Isso daí cara. Com certa frequência, compreendo. Mas eu vejo muito, não sei se a gente acaba também fazendo esse trabalho dentro do escritório, essa preparação, não que a gente não tenha expertise de um terapeuta, de um psicólogo e por aí vai. Que é importante, né? Todos mas a gente tem a vivência de estar ali no dia a dia
vamos se dizer, ali vivenciando o território, vamos se dizer, para poder dar as melhores sugestões. Isso daí a gente sempre está ali auxiliando, mas eu vejo uma mudança, a chave, vamos se dizer assim, de certa maneira, está mudando. Vamos por exemplo, eu estou mudando, olhando mais para uma realidade, por exemplo, de São Paulo. Você vê que a sindicatura está mudando. Por exemplo, você vê hoje em São Paulo vários empreendimentos, às vezes eu vou falar que estou fazendo propaganda, tal, mas só para dar um exemplo. Por exemplo, da House. Você, por acaso, sabe quem que é o síndico? Não sabe. Você vê que tem uma empresa especializada em sindicatura voltada para condomínios de locação de curtíssima temporada. Sim. Você não sabe quem que é a personificação da pessoa que vai estar gerindo aquela estrutura, aquela edificação. Você pega hoje empresas de sindicaturas, que nem a gente vê aqui em São Paulo de alguns colegas, que tem 100, 120, 200 condomínios. Você acha que essa pessoa, esse síndico, vai estar nos 200 condomínios? Não, ele virou a chave do jogo. Ele viu que a sindicatura é uma profissão do futuro, que a sindicatura exige profissionalização. Ele vê como um business propriamente dito, ao invés de uma questão emocional de estar ali grudado ali no cargo. Ele já ampliou o horizonte dele, ele já abriu a chave. Ele vai vendo que ele já vai ter, igual você ter uma fábrica, uma indústria, que você tem toda uma infraestrutura de cargos, de liderança, de gerência, de coordenação, de supervisão. E é assim que o síndico que quer estar no futuro, ele tem que pensar... Ele tem que pensamento que é um business. Ele tem que ter esse organograma, né? Ele tem que pensar que é um business, é um negócio, é a profissão do futuro, para mim já é a do presente, e aquele que chegar primeiro vai beber água limpa, a partir do momento que ele tem uma empresa devidamente organizada, escalada, vai falar, olha, mas eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho estrutura, não, comece, não fica pensando quando você chegar a vir a ter condições para começar a implementar. Comece. É igual, quando eu comecei na advocacia, era no escritório, era eu que fazia tudo, atendia o cliente, ia para audiência, cumpria o prazo. Sempre assim, né? Fazia agenda. O começo sempre é ralando. Vai ser assim, no começo é o síndico que vai fazer, ele foi eleito no condomínio, ele vai fazer as cotações, ele que vai acompanhar os prestadores de serviço, é ele que vai verificar depois de fazer o controle da qualidade das obras. Sim. Ele no começo ele vai fazer tudo. Aí depois, como ele vai escalonando a carreira dele, ele vai ter um setor só de cotação de compras, um setor só de pagamento, um setor só de recebíveis. Ele vai conseguindo estruturar a empresa dele, a carreira dele. Outra coisa que é muito importante, até hoje eu só vi no Brasil. Só tem um único síndico no Brasil que eu falo, olha como a gente tem que buscar o diferente. Que tem ISO 9000, tem um ISO específico para essa questão da sindicatura. Fala assim, quantos síndicos poderiam também estar buscando isso? Ele vê a sindicatura de uma maneira diferente. E a partir dele ver a sindicatura de uma maneira diferente, ele vai tirando o peso dos ombros dele, aquela carga. E vai tirando, não que a gente não tenha que ter a pessoalidade, porque a gente precisa de pessoas para conectar. Mas ele vai tirando aquela questão, ele vai levando o profissionalismo, e a partir do momento que o resultado chega, o profissionalismo entra, a brecha para questões emocionais, pessoais, vai diminuindo. O ruído vai diminuindo dentro do condomínio. Sim. Então ele tem que já pensar na sindicatura como uma questão empresarial, como um business que ele tem que seguir. Para mudar essa chave, para você ter essa visão, né, essa visão próspera, você precisa tomar uma decisão. Uma decisão para se preparar, né, para que você planeje aonde você quer chegar. Primeiro ponto, onde eu quero chegar, aonde eu quero ir com o que eu estou fazendo hoje. E você começa a ter uma visão, começa a criar um planejamento em cima disso, desenhar no teu mapa como vai ser realmente a tua expertise dentro do condomínio e nas gestões de outros condomínios. Eu sempre falo que um condomínio, né, não é uma questão de McDonald's. Tem gente que acha assim, o que eu fiz em um vai dar sucesso no outro. Não, cara pálida. O que você levou para um condomínio atendia aquela cultura do condomínio. O outro condomínio, a cultura é uma outra, totalmente diferente. Não é? Um prefeito que toma conta, sei lá, do Rio de Janeiro e de repente ele é eleito em São Paulo, é uma outra cultura. Não dá para falar assim, deu certo no Rio, vou fazer o mesmo em São Paulo. Não, aqui é uma outra cultura. Na Bahia é uma outra cultura. Então,
para você se preparar, ter essa visão clara, você tem que começar a desenhar isso, planejar e botar um direcionamento no que você quer fazer no teu futuro, como empreendedor, como ele falou, como síndico empresário. Gente, mais um episódio. Mais um, eu posso dar uma pitada do ingrediente nessa questão? Diga lá. Eu falo às vezes da sindicatura por ser o nosso... O que a gente nosso nicho, né? O nosso nicho de mercado, mas é uma questão fundamental, seja para síndico e síndica ou prestadores de serviços relacionados a condomínio, produtos ou serviços. Sim. Condomínio vai exigir muita resiliência. Opa. Resiliência é a palavra-chave para você enfrentar ou para você explorar a carreira da sindicatura. Sim. E eu vou dizer isso por uma experiência própria. Tem um colega meu de profissão, advogado, ele me viu numa assembleia de condomínio, amigo mesmo. Estou falando isso porque ele mesmo falou para mim, tá? Não foi terceiros, não. Ele mesmo chegou e falou, nossa, Rachid, eu olhei lá no boleto do meu condomínio, tinha a prestação de contas, eu vi o valor dos honorários que você ganhava, aí eu falei, nossa, se multiplicar isso daqui por 10 condomínios dá X, papapá, falou, vou para a área condominial. Aí ele tinha pegado 2 condomínios. Girdel, ele contando para mim, não conseguiu terminar o 4º mês. Caraca. Ele falou, Rachid, você conversa com síndicos, todo converso. Você conversa com... Eu não aguento, eu não tenho paciência, eu não tenho humor, eu não tenho... Porque não é o mundo dele, esse não é o futuro dele. Mas para você ter... ele não teve a resiliência, ele tem a competência técnica, mas ele não teve a resiliência. Então isso é muito importante para o síndico e para a síndica que quer alavancar ou prosperar na carreira, é ter paciência, resiliência. Ou seja, tem que estar buscando esses novos hábitos. E para construir esses novos hábitos, a gente volta para a gestão emocional, gente. Você tem que estar se desbloqueando. Não tem, eu não tenho isso. Tem que se desbloquear. A gente junto, né, dentro de uma sala criptografada, a gente vai e reprograma as tuas memórias e você vai enxergar esse potencial em você. Você tem como você atingir todos os objetivos que você quer no futuro de você, na tua sindicatura, ou na tua administradora, ou na tua equipe jurídica, ou no que for. O que não pode é você achar que a vida é assim, eu vou desistir e vou recuar. Não, basta se desbloquear que você realmente toma um rumo diferente. Dr. Rachid, esse foi mais um episódio da 5ª temporada. Mais uma vez foi bom, né? Foi muito bom e eu queria deixar uma mensagem para a gente fechar esse tema importante que a gente falou. Diga. A gente falou da resiliência, tudo aqui no final, mas o síndico ele tem que pensar, o síndico e a síndica, pensar que ele vai precisar de um componente importante, que assim, a primeira coisa, o resultado que vai exigir dele vai vir com o tempo. Isso. Não é uma coisa imediatista. Perfeito. O conhecimento também é uma questão que depende do tempo. Quanto mais o tempo for passando, maior vai ser o conhecimento dele, maior vai ser o amadurecimento dele. A única coisa que ele consegue mudar de imediato, desde já na sindicatura, quero começar a melhorar minha sindicatura hoje, é o comportamento. O comportamento é a única coisa imediata que ele consegue mudar. Isso é importante, cara. O imediatismo que a gente está falando que é o necessário é a mudança do comportamento. Sim. Mas às vezes esse comportamento ele não vai trazer de imediato resultados. Sim. E conhecimento e resultado, você precisa de tempo para adquirir. Então ele tem que saber que ele tem que ter uma visão de médio a longo prazo para conseguir os resultados dele, que não vai ser do dia para a noite. Sim. Então ele ter paciência para adquirir conhecimento e para que os resultados venham. Mas o comportamento dele ele já pode mudar de imediato para ele começar a transformar, virar a chave da carreira dele. Certo. E vocês sabem, gente, que mudar hábitos realmente exige muito esforço. Não é além do livro. Não é? Você tem que estar buscando realmente especialistas para que te ajude a mudar bastante essas travas emocionais, tá bom? No dia 13 de setembro, né, das 8 às 20, aqui em Alphaville, eu vou estar dando um treinamento de gestão emocional, gestão estratégica. Vai estar também mais gente lá, que vai trazer muito conhecimento muito bom, vai ter vendas, vai ter alta performance, vai ter coisas muito bacanas que vai acontecer nesse treinamento aqui em Alphaville, no dia 13 de setembro, tá? Então, você já sabe, qualquer coisa, vem no comentário, Girdel, como é que vai ser isso? Onde é que está o link? O link está lá na bio do Instagram, @GirdelSíndicoCoach. Lá no link da bio você se inscreve para fazer parte desse grande treinamento que vai acontecer aqui em Alphaville. Tá?
tá bom? Vai ser topaço. São 3 grandes treinadores que vão estar junto, levando gestão emocional, gestão estratégica, gestão de alta performance e também técnicas de venda, para você saber se vender e você conquistar novos contratos. Mais uma vez, obrigado aí por vocês terem participado. Joga aqui, ó, aqui embaixo no comentário, o que é que vocês acharam do programa de hoje. Joga críticas, joga elogios, joga o que for, mas joga. Joga aqui, porque isso é um feedback para a gente saber se estamos no norte certo. Se você achar que tem algo a acrescentar, como o Dr. Rachid falou, joga sugestões, como deve melhorar o programa, como deve interagir melhor esse programa, a gente vai também mais junto. Não esquece de curtir, de compartilhar e de mandar para os teus grupos do WhatsApp, dos moradores e dos grupos de síndicos também que você tem aí. Vamos viralizar. Quanto mais informação, mais clareza, mais consciência as pessoas irão ter, assim como você está tendo aqui agora, aqui no Expertise Cast, que está acontecendo pela 5ª temporada. É isso aí, gente, ó. Obrigado pela participação, hein? Fui!